Agora, para os cinéfilos de plantão... Câmera cega. Hã? Fala galera do Câmera Cega, e hoje iniciamos aqui uma série de posts referentes ao Oscar 2021, que acontece no dia 25 de abril, na noite do dia 25 de abril no Brasil. O evento será transmitido pela TNT. E eu vou procurar trazer aqui para vocês, pessoal, a crítica, pelo menos de boa parte dos títulos indicados ao Oscar de melhor filme. Possivelmente não conseguirei trazer as críticas de todos, porque alguns títulos ainda não chegaram ao Brasil, galera. Mas alguns títulos estão disponíveis em serviços de streaming, sendo que a Netflix lidera em títulos indicados ao Oscar, não só a melhor filme, mas em outras categorias também, né? Mas aqui a gente vai priorizar os títulos indicados a melhor filme. Então, esses títulos que estão disponíveis no streaming, com certeza vou estar trazendo a crítica aqui para vocês. E pode ser que a partir da próxima semana os cinemas comecem a reabrir aqui em São Paulo e eu consiga estar assistindo a mais algum título que também esteja chegando aqui no Brasil por meio dos cinemas e consiga estar trazendo aqui para vocês, tá bom? Então vou tentar trazer o maior número possível dos títulos indicados ao Oscar de melhor filme. Caso eu não consiga contemplar todos, a gente aguarda o evento. E caso, por exemplo, o título vencedor do Oscar de melhor filme não seja contemplado nas críticas que eu fizer aqui, assim que o título estiver disponível aqui no Brasil, certamente eu trago para vocês o comentário a respeito do grande vencedor também. Mas é muito possível que entre os títulos que eu vou comentar aqui a gente tenha assim o grande vencedor, até porque um deles lidera no número de indicações, inclusive é a melhor filme, e é deste filme precisamente que nós falaremos neste episódio, o filme Mank, disponível no catálogo da Netflix, dirigido pelo grande David Fincher, responsável por títulos como Garota Exemplar, Clube da Luta, dispensa apresentações. Mas antes, alguns breves recadinhos. Se você acompanha o Câmera Cega no YouTube, saiba que agora estamos em diversos agregadores de podcast, como o Spotify, por exemplo. Você pode estar procurando o Câmera Cega no seu agregador de podcast preferido. Se não se inscreveu em nosso canal ainda, inscreva-se, deixe aquele like favorito neste episódio e em todos que você ouvir, porque isso ajuda muito o nosso canal e o podcast como um todo. E não se esqueça de compartilhar o podcast com seus amigos, familiares, animais de estimação. E caso você queira contribuir para que o Câmera Cega obtenha um ganho financeiro e eu possa estar trazendo cada vez mais conteúdo bacana para vocês, existem algumas alternativas, pessoal, sem que você precise despender absolutamente nenhum valor do seu bolso. Uma dessas formas é ouvindo simplesmente o nosso podcast no agregador Orelo. Eu vou estar deixando o link do Orelo aqui na descrição, porque a cada play que o Câmera Cega recebe no Orelo, essa plataforma
direciona pra gente alguns centavinhos. Então, a cada play que nós recebemos, ou seja, quanto maior a audiência que nós obtemos no Orelo, a equipe mesmo, né, a própria equipe do Orelo tem essa campanha muito bacana para os podcasters, para os profissionais que produzem conteúdo direcionado para o Orelo, recebe uma remuneração do próprio Orelo proporcional à audiência. Então, essa é uma alternativa para que você esteja nos apoiando e muito, ouvindo o Câmera Cega pelo Orelo. Vou estar deixando o link do nosso podcast na plataforma Orelo na descrição. E existe ainda um outro meio que, adivinhe só, além de você contribuir com o nosso canal, quem ganha é você. Isso porque, não sei se você já ouviu falar do aplicativo Honeygan. O Honeygan é um aplicativo que você pode instalar no seu celular ou no seu computador, no seu notebook, que direciona ganho financeiro para você tão e somente por você estar navegando na internet. É isso mesmo, você não precisa fazer absolutamente nada. Basta você instalar o aplicativo no seu dispositivo, estar conectado à internet, deixar o aplicativo abertinho ali e continuar navegando normalmente, como você sempre faz, porque esse aplicativo trabalha com empresas que utilizam parte do seu tráfego de conexão para estabelecer algumas pesquisas de mercado, algumas pesquisas de tráfego. Só que, claro, essas pesquisas de tráfego acontecem com total segurança, as informações são criptografadas. O Honeygan é um aplicativo já super conceituado, inclusive vou estar deixando um artigo também aqui na descrição do nosso episódio, caso você tenha alguma dúvida sobre o funcionamento do Honeygan, um artigo do site Tecmundo que explica direitinho como o Honeygan funciona. E você não precisa fazer absolutamente nada, basta você instalar o aplicativo ali, deixar ele abertinho na sua conta e continuar navegando nos ambientes que você sempre navega, e aos pouquinhos você vai acumulando centavinhos, reaisinhos. Na verdade, você é pago em dólares e por meio da sua conta no PayPal, você pode, sempre que você acumular $20, estar resgatando esse valor em reais. Simples assim. E se você aderir ao Honeygan por meio do link de convite que eu vou deixar na descrição, você também contribui para um comissionamento. Você contribui, né, já que um comissionamento é direcionado aqui para o Câmera Cega, então é mais um meio pelo qual você pode estar ganhando, fazendo o que você faz cotidianamente, simplesmente navegando na internet e ainda apoiando o nosso podcast. E por fim, galera, um último recadinho, prometo que é o último, e aí vamos ao que interessa. Mas, para quem não sabe, além de jornalista e podcaster, eu também sou escritor, e no final de 2020 publiquei o meu segundo livro, o romance Você e o Fim do Mundo. Vou estar deixando o link da página oficial do livro na plataforma Clube de Autores, para que você possa, se tiver interesse, estar conferindo capa, sinopse, e se tiver interesse, solicitar o seu exemplar no formato físico, ou seja, em papel, ou no formato digital. E agora vamos ao que interessa, vamos falar de Oscar 2021, vamos falar de Mank. Na trama de Mank, nós acompanhamos um recorte da vida de Herman J. Mankiewicz, também conhecido como Mank, do título,
que foi o roteirista por trás de nada mais, nada menos do que um grande título, um grande clássico do cinema, pessoal, que foi o filme Cidadão Kane, dirigido pelo Orson Welles, filme de estreia da carreira desse grande diretor. O Mank, o nosso roteirista, é interpretado pelo Gary Oldman. Esse filme tem algumas curiosidades, pessoal. Uma delas é que todo o filme se passa em preto e branco. Foi dirigido em preto e branco, filmado, né, em preto e branco pelo David Fincher, o que faz todo sentido quando a gente pensa no período do cinema que é retratado pelo filme, porque na verdade o filme é sobre isso. Ele é uma grande declaração de amor à era clássica, digamos assim, de Hollywood, e uma grande declaração de amor ao fazer cinema como um todo. Na época, é claro, os filmes ainda eram produzidos em preto e branco. A gente acompanha muito os bastidores do cinema naquele período, então faz todo sentido em termos de diálogo narrativo que o próprio filme que nós estamos acompanhando se passe também em preto e branco, como uma forma da gente emergir, entrar naquele período do cinema. Uma outra curiosidade é que originalmente o roteiro desse filme, dirigido pelo David Fincher, foi escrito pelo seu pai, o Jack Fincher, que faleceu em 2003. O projeto acabou sendo engavetado e o David Fincher conseguiu resgatar esse roteiro escrito pelo seu pai, e claramente essa pegada muito pessoal que com certeza envolveu a produção desse filme para o David Fincher está muito presente na narrativa como um todo. Não só como uma homenagem ao fazer cinema, mas também claramente como uma homenagem ao seu pai, né? Por parte do David Fincher, a memória do seu pai. Mank foi indicado somente a 10 categorias, galera, pouca coisa. Recebeu 10 indicações ao Oscar, incluindo o melhor filme. Na sequência, vou estar listando aqui quais foram as indicações de Mank. Vamos lá, além de melhor filme, Mank foi indicado a melhor ator para o Gary Oldman, a melhor atriz coadjuvante para a Amanda Seyfried, melhor fotografia, melhor figurino, melhor direção para o David Fincher, melhor cabelo e maquiagem, melhor trilha sonora, melhor design de produção e melhor som. E, bom pessoal, agora falando do filme em questão, da trama do filme em questão, nós acompanhamos alguns recortes, na verdade, da vida do Mank, né, do nosso protagonista, e por meio desses recortes a gente interage também bastante com os bastidores de Hollywood naquele período. Um dos recortes acontece pouco antes ali da estreia oficial de Cidadão Kane em 1941, quando o Mank está produzindo esse roteiro, o roteiro do Cidadão Kane. Ele se refugia em um rancho para poder escrever esse roteiro, contando com o apoio de uma assistente. E ali a gente acompanha, na verdade, a pressão que ocorre para que ele termine aquele roteiro no prazo que é necessário para ser feita a entrega. Existe toda uma pressão envolvida sobre ele enquanto roteirista, como também sobre a figura do Orson Welles, que
está sendo, naquele momento, encarado com muita desconfiança por ser um recém-chegado, digamos assim, a Hollywood. Então existe toda uma desconfiança, uma disputa mesmo, né, mercadológica ali daquele período, levando em conta, pessoal, que nós temos um grande antagonista, digamos assim, naquele período, e isso diz muito sobre o filme também, que é a Segunda Guerra Mundial. Então, o filme ele traz uma discussão bastante forte, e nesse ponto é que eu, na verdade, acabei me identificando bastante com o filme. Ele traz bastante aquele debate sobre até que ponto nós podemos equilibrar a produção de filmes com conteúdo e ao mesmo tempo que consigam contemplar o grande público, que consigam entreter e ao mesmo tempo trazer conteúdo. E o filme é muito feliz nesse sentido, porque ele acaba reforçando, eu diria com bastante ênfase, a mensagem de que é possível sim você equilibrar isso, né? Trazer um filme que dialogue sim com um grande público, com um público diverso, que entretenha e que tenha um conteúdo excelente, né, em termos de qualidade. Eu sempre defendi isso, e é o tipo de cinema que eu mais gosto. Sempre foi o que eu mais busquei, né, em termos de contato com o cinema, do meu amor pelo cinema, foi esse equilíbrio. O filme do David Fincher traz esse conflito e ele é de certa forma agravado, como eu disse, pela Segunda Guerra Mundial, que surge como uma vilã contra a arte, como uma forte antagonista que está ali para, de certa forma, colocar a arte e a produção cultural em segundo plano, diante da necessidade de se priorizar naquele período a produção bélica, né? O investimento econômico para a guerra e tudo de horrível que ela representa, ainda mais quando a gente fala no que foi a Segunda Guerra Mundial, né? Então existe aquela sombra ali da Segunda Guerra Mundial pairando no filme também, principalmente nesse recorte aí, quando o Mank está ali produzindo o roteiro para Cidadão Kane, e eventualmente a gente acompanha algumas passagens da vida desse roteirista a partir ali de 1929, quando nós tivemos uma grande crise, e é ali que a gente tem o debate mais forte sobre o que deve levar um público ao cinema, porque aí, devido à crise, muitos estúdios eles começam a tentar utilizar todo tipo de artifício para atrair público, inclusive produzindo as obras mais questionáveis possíveis nesse sentido, né, galera? Porque o cinema é impactado, obviamente, então eles tentam recorrer a todos os recursos possíveis dentro do orçamento que eles têm disponível, e o próprio Mank naquele período acaba naturalmente sendo atingido, afetado por isso também. Só que isso é algo que na verdade incomoda muito ele, porque ele busca sim trazer conteúdo nos roteiros dele e ao mesmo tempo atender às demandas comerciais. Então esse é um embate. O filme mostra claramente, ele enfrenta ali o tempo todo, e que chega ao ápice em determinado momento, daí nessa volta ao passado ali, de 1929, aos pouquinhos, o tempo vai avançando até a gente chegar àquele momento ali no comecinho de 1941, aonde ele está produzindo o roteiro para Cidadão Kane, que é
o seu grande trabalho. Ele mesmo considerou o roteiro de Cidadão Kane o seu melhor trabalho como roteirista, o Mank. Então, por um lado, a gente acompanha ali ele trabalhando em cima daquele roteiro e aquela pressão, e paralelamente flashbacks da vida do Mank a partir de 1929, e daí a gente vai avançando aos pouquinhos no tempo até chegar ao momento ali onde o Mank está escrevendo o roteiro e depois culminando na sua premiação enquanto roteirista. Nessas passagens aí anteriores à roteirização de Cidadão Kane, a gente entende a dor, de certa forma, o ranço que o Mank acaba criando com um certo cidadão que vai contra tudo o que ele acredita nesse âmbito de você produzir um cinema que tenha conteúdo e apelo comercial. E é essa dor com esse cidadão que inspira o Mank, na verdade, a escrever o roteiro de Cidadão Kane. O Mank enfrentou problemas com o álcool, né? Ele acabou se tornando um alcoolista, dependente de álcool, o que é retratado no filme, claro, como fruto desse conflito existencial que o protagonista tem, em parte com a relação, com essa relação dele com o cinema. Feitas essas considerações, o que dizer do filme no geral, galera, a respeito do meu veredito? Principalmente, pessoal, assim, apesar do filme falar muito sobre essa questão de você conseguir equilibrar a qualidade artística com o apelo comercial de uma obra, ironicamente, o próprio filme ele é sim destinado para um público mais segmentado. Ele tende a contemplar principalmente aquele público que realmente é mais ligado e interessado pela história do cinema, pela história de Hollywood, pelo fazer cinema, né? Não só estudiosos da área, mas aquelas pessoas que realmente gostam de saber sobre a história do cinema, né? E os seus bastidores, sobre os avanços do cinema, os seus desafios. Esse público com certeza deve ser muito contemplado por essa obra, porque, como eu disse, ela é uma grande declaração de amor do David Fincher ao fazer cinema por meio da retratação da figura desse personagem tão importante para o nosso cinema, que foi o Mank, junto ao Orson Welles. Isso se reflete em toda a competência técnica com que o filme é produzido, na ambientação, em como os bastidores de Hollywood daquele período são retratados. Então eu deixo Mank com 4 estrelinhas de 5. Com certeza é um prato cheio para a academia, dado esse resgate, né? essa declaração ao próprio fazer cinema que o filme traz. Se fosse para apostar, eu diria que não será este o vencedor ao Oscar de melhor filme, pelo que eu tenho acompanhado de tendências da academia nos últimos anos. Acredito que a gente tem aí alguns títulos que condizem mais com o que nós temos visto em termos de atitude política mesmo da academia ao premiar produções com o grande Oscar de melhor filme. Mas caso o Mank seja o grande vencedor, também não vai me surpreender, porque com certeza é um prato cheio muito significativo para a academia nesse sentido, né? Inclusive por estar falando ali da produção de Cidadão Kane.
um grande clássico do nosso cinema e que por si só, né, também foi contemplado com o Oscar de melhor filme. Fique de ouvidos ligadinhos aqui no nosso podcast, que nos próximos episódios estaremos trazendo aqui as críticas de mais dos 8 indicados no total ao Oscar de melhor filme. E assim que você assistir a Mank, interaja comigo nos comentários, seja pelo canal do Câmera Cega no YouTube, seja na nossa fanpage no Facebook. Será um prazer estar debatendo com você a respeito de Mank, comparando com os demais indicados ao Oscar. Não deixe de estar interagindo comigo, tá bom, pessoal? Um abracéfilo para todos. Aquele abraço cinéfilo.